felizes com o Senhor? Dê um glória a Deus. Texto de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o registro de Marcos. Obrigado, minha irmã. Capítulo de número 2, verso de número 1 em diante. Enquanto você localiza o texto, quero aqui exaltar a Deus com os meus agradecimentos. Agradecer a Deus porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque a sua misericórdia dura para sempre. É por causa da sua misericórdia que estamos aqui. A sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Quero agradecer a Deus e também agradecer aos pastores dessa casa por mais uma vez poder me conceder a honra de pregar neste seleto altar pela terceira vez. É um privilégio poder pregar para os irmãos a cada vez que essa oportunidade chega. Os irmãos encontraram o texto, dê um glória a Deus. Estou na versão NVI. A epígrafe do texto diz: Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Dê um foco nesse versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu íntimo que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua cama e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue sua cama e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua cama e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém, queridos? Eu peço que você feche os seus olhos, estarei fazendo uma oração. E você que deseja que Deus fale contigo por intermédio dessa palavra, eu peço que você não fique refém somente da minha oração, mas para que você ore e apresente a sua necessidade diante de Deus. O evangelista Michael não conhece, mas Deus conhece. E Ele, sabendo de você, ouvindo de você a sua necessidade, é mais fácil de fazer alguma coisa, porque o Senhor espera o nosso confessar. Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe as nossas fragilidades. Só que você pode ver que toda transformação e toda restauração só começa a partir de uma confissão. Então apresenta a Deus, peça para Ele falar contigo nessa noite e usar a vida desse conservo. Senhor, obrigado por essa oportunidade de pregar a Tua santa e fiel palavra. Engrandeço e exalto o Teu santo nome, pela beleza da Tua santidade. Glorifico a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos outorga. Eu peço que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento,
que o Senhor possa conceder a didática necessária para que eu possa transmitir tudo aquilo que foi ministrado ao meu coração por meio dessa palavra. E que a cada ouvinte, Senhor, que está aqui nesta noite, Espírito Santo, peço a Ti que clareie o entendimento, para que consiga absorver, trazer edificação e prática por intermédio dessa palavra. Peço a Ti que abençoe a cada um destes irmãos, que possam, Senhor, retornar para casa após essa mensagem, após o encerrar deste culto, sabendo o que fazer. É o que eu peço a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Este texto, a qual acabamos de ler, ele pode ser lido tanto pela ótica de Mateus, quanto pela ótica de Marcos. O evangelho não é de Mateus, o evangelho não é de Marcos, o evangelho não é de Lucas, o evangelho não é de João. Não existem 4 evangelhos, existe um evangelho e existem 4 evangelistas que apresentam o seu registro, apresentando Jesus, cada um deles apresentando de uma forma diferente. Mateus apresentando Jesus como rei, ele vai apresentar a face de Jesus como leão. Marcos apresentando Jesus como servo sofredor, apresentando a face de Jesus como boi. Lucas apresentando Jesus como homem e João apresentando Jesus como Deus. O evangelho é de Jesus Cristo, mas os evangelistas vão apresentar o seu registro conforme a sua ótica. Pela ótica de Marcos, a qual nós fizemos essa leitura, nós temos aqui um triplo milagre simultâneo. Nós temos um Cristo que vai realizar um milagre em toda a tricotomia do homem, aonde ele vai ler os pensamentos deste pecador, aonde ele vai perdoar os pecados e vai curar este paralítico. Então nós temos 3 milagres aqui. O Senhor Jesus perdoa pecados na esfera espiritual, ele lê os pensamentos na psique humana e vai curar esse paralítico no corpo. Nós não somos tricôtomos, corpo, alma e espírito. No espírito ele perdoou os pecados, na alma ele leu os pensamentos e no corpo curou a enfermidade. O que está acontecendo aqui neste texto é o mesmo que está acontecendo aqui na igreja Atraídos pela Cruz. O que estamos fazendo aqui? Prestando um culto a Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui em Marcos capítulo 2? Um culto também em uma casa. Os comentaristas não têm um consenso para saber se essa casa é de Pedro ou se essa casa é do próprio Cristo. O que nós podemos afirmar com total exatidão é que Jesus está na casa. E coisa boa é quando Jesus está na casa. Jesus está nessa casa. As pessoas, ao saberem que Jesus havia retornado, encheram a casa. Encheram a casa de Jesus a tal ponto que bloqueou a porta. A casa ficou tão lotada que quem queria entrar não conseguia mais entrar, porque a casa lotou e a porta da casa de Jesus ficou bloqueada. Quem é o pregador deste culto? Oh, glória a Deus! O que me chama a atenção é que o pregador deste culto, ele também é a palavra. Olha que coisa linda! Oh, glória! Esse pregador não é raso como o evangelista. Ele é o único que é a verdade da verdade. Oh, glória! Ele prega sobre ele mesmo, e o testemunho dele é o único que pode salvar. Aleluia! Jesus vai começar a pregar, e nessa que Jesus vai começar a pregar, lembra, a casa está cheia, a porta está bloqueada. Quem quer entrar e está lá fora não consegue entrar. Por quê? Porque a casa está bloqueada. E aqui existe um grande problema, porque quando o acesso à casa de Jesus passa a ser bloqueado, nos implica afirmar algumas coisas. Que quem está longe não se aproxima, talvez por conta do aperto, talvez por conta da multidão, talvez por falta da oportunidade, ou simplesmente porque não quer se aproximar.
O problema dele não querer se aproximar é que ele fica na porta impedindo quem quer entrar. E por vezes vai ter alguém desesperado no mundo. Esse alguém desesperado vai chegar na porta. Mas por vezes, isso aqui é um problema que só acontece lá em Guaianazes, onde eu moro. Eu sei que aqui no Parque Novo Mundo não acontece. Mas por vezes o necessitado vai chegar na porta e não consegue entrar. Por quê? Porque quem tem que se aproximar não se aproxima e impede quem quer se aproximar de se aproximar. Só que algo me chama a atenção, porque o homem em questão aqui, o necessitado, é um paralítico, e é um paralítico em fase adulta. Esse paralítico, ele tem algo que eu invejo ele no bom sentido. Esse paralítico tem 4 amigos. Que homem adulto ou mulher adulta pode afirmar: eu tenho 4 amigos? Esse cara provavelmente era muito querido. Esse cara provavelmente era muito requisitado por esses amigos, benquisto por esses amigos. E esses amigos são amigos de verdade. Me pergunta por quê? Me pergunta por quê com vontade? Eles são amigos de verdade porque amigo que é amigo não te leva para biqueira. Amigo que é amigo não vai te apresentar droga. Amigo que é amigo não vai te levar por risca-faca, não vai te levar por ralabucho, não vai te levar por fluxo, não vai te levar para tabacaria. Amigo que é amigo te aproxima de Jesus. Para onde esses amigos vão levar o paralítico? Para perto de Jesus. Se tem alguém que te leva para perto de Jesus, comece a agradecer a Deus pela vida dele, porque é seu amigo de verdade. Aleluia, oh glória a Deus, glória a Deus. Eu valorizo amigos que me aproximam de Jesus. Estão cada dia mais raro. Se você tem, valoriza. Não larga dele por nada, porque coisa boa é estar perto de Jesus. E eles vão tentar levar esse amigo para perto de Jesus. Só que pensa comigo, gente. Carregar um paralítico hoje, século 21, com a tecnologia que nós temos, já é um grande desafio. É desafio você subir ele no ônibus, é desafio você colocar ele dentro do carro, é desafio você subir e descer uma escada com ele numa cadeira de rodas. Nos dias de hoje já é um grande desafio. Imagina naquele período sem tecnologia, sem cadeira de roda, qual é o meio de locomoção? Um leito. E esse paralítico não é uma criança, não é um adolescente, ele não é um jovem, ele é alguém em sua fase adulta. É pesado para se carregar, é difícil de carregar, só que ele é um necessitado. E esse necessitado, os amigos estão com um objetivo. Qual é o objetivo? Levar ele até Jesus. Você já percebeu quão difícil é levar o necessitado até Jesus? E quando eu falo necessitado, eu pergunto: quem é o necessitado? Vou te responder: o necessitado não quer dizer que é alguém deficiente físico. Não. Quem é o necessitado de Jesus? É todo aquele que quer viver longe do médico dos médicos. Todo aquele que quer viver longe do médico dos médicos é um enfermo, é um necessitado. Qual é o nosso desafio? Sair do saleiro. Porque o sal só vai salgar quando ele sair do saleiro. É sair do saleiro e buscar os enfermos e necessitados para aproximar do médico dos médicos. Esse é o desafio. Só que eu pergunto: é fácil ganhar uma alma? É desafio, não é? Pois é, os amigos vão enfrentar um desafio. O primeiro desafio é carregar esse paralítico. O segundo desafio que eles vão enfrentar é porque quando eles chegam na porta onde está acontecendo o culto, a porta está bloqueada. Então eles não conseguem entrar pela porta. Então o que eles vão fazer? Eles vão subir para o telhado, sim ou não? Algumas coisas me chamam a atenção. Porque se eles estão com a porta bloqueada, é um momento de crise. É um momento onde muitos de nós vamos murmurar. Por quê? Porta fechada. Incomoda a porta fechada. A gente quer sempre a porta aberta. Mas existem os momentos em nossa vida que enfrentamos portas fechadas. E o que fazemos quando encontramos as portas fechadas?
Esses amigos me apresentam algo que me chama a atenção. Por quê? Porque toda crise não é para te matar. Toda crise carrega consigo uma oportunidade. Haja visto que, não sei se os irmãos sabiam, mas no idioma japonês, ele é diferente do nosso, que é composto por palavras. O japonês, ele é composto de ideogramas. O que são ideogramas? Desenhos. E esses desenhos, cada um deles corresponde a uma palavra. Por exemplo, o ideograma que corresponde à palavra crise é o mesmo desenho, é o mesmo ideograma que corresponde à palavra oportunidade. Ou seja, na crise sempre vai nascer oportunidades. Depende de você, se você enxerga a situação como crise ou se você enxerga ela como oportunidade. Os amigos entenderam que aquela era uma oportunidade. Eles não murmuraram pelas portas estarem fechadas. Por quê? Porque a crise te estimula a ter soluções criativas. A porta está bloqueada, mas só quem é criativo vai subir para as portas superiores. Por quê? A porta da terra está fechada, tá, mas a do céu permanece aberta. Aleluia, aleluia. O desafio é grande, mas o desejo de aliviar o sofrimento daquele homem era ainda maior. Isso é amigo de verdade. O homem que tem muitos amigos, ele pode se congratular-se, ou seja, não existe ninguém com muitos amigos, mas existem amigos mais chegados do que irmãos. Em todo tempo ame ele, porque na angústia vai nascer um verdadeiro irmão para você. Esses amigos, eles têm uma grande motivação. Qual é a motivação deles? Levar o seu amigo até Jesus. Que motivação linda! O amigo não tem condição de chegar sozinho até Jesus, mas os amigos carregam ele até Jesus. Esse é o nosso papel. O mundo lá fora não tem condições de chegar até Jesus. Eles não têm força para chegar até Jesus. Vocês lembram do Adão, quando o Adão vai pecar? Não foi o Adão que foi até Deus, mas foi Deus que desceu até o Adão. A voz de Deus ecoa no jardim procurando pelo Adão, porque já que o Adão não tem força para chegar até Deus porque está caído, Deus vem até o Adão para levantar o Adão caído. Aleluia. Por que a voz dele ecoa no jardim? Para tentar produzir fé nele. Como eu sei disso? Romanos 10:17. A fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus está ecoando no jardim. Adão, Adão, se ele ouvir e se arrepender, vai produzir fé nele. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se ele ouvir a palavra de Deus ecoando no jardim, vai gerar fé dentro dele. E se gera fé dentro dele e ele se arrepende, o Senhor é fiel e justo para perdoar. O problema é que o Adão não se arrepende. Quem é o Adão? Alguém que terceiriza suas culpas. Eu considero o filho pródigo mais homem do que Adão. Me pergunta por quê? Porque o filho pródigo, quando peca, ele tem na cabeça dele: pequei. Ele não culpa o pai, ele não culpa o irmão, não culpa amigos, não culpa a riqueza, não culpa a inflação, não culpa trânsito. Ele simplesmente fala: eu pequei. E o Adão, quando peca, fala o quê? Foi a mulher que tu me destes. Quem sou eu e quem é você? Quando a voz de Deus está ecoando, nos procurando, alguém que terceiriza as culpas ou alguém que confessa? Aleluia, oh glória a Deus. Os amigos estão vendo o lugar fechado e eles estão vendo multidão. Eles estão vendo que tem uma multidão, só que a multidão não é o fator motivacional deles, porque a multidão é inconstante. Nunca pense que Deus está em um lugar somente porque lá tem multidão, não. A mesma multidão que está na multiplicação de pão e peixe é a mesma multidão que amanhã vai gritar crucifica. Nunca se baseie pela multidão ou pelos tapinhas nas costas. As melhores mensagens que Jesus pregou não foi para a multidão, foi para uma pessoa só. João 3,16, o texto mais conhecido da Bíblia, não foi pregado para a multidão, foi pregado para um homem só. Uma das mensagens que mais gosto
é de João 4. João 4, Jesus também não prega para a multidão, ele prega para uma mulher só, que vai ganhar toda a cidade para Jesus. Nunca se baseie pela multidão. É lindo ver multidão? Às vezes é, se for por uma causa positiva. Às vezes é bonito. Só que a multidão é inconstante. Nunca tenha nela o seu fator motivacional, porque a mesma que te aplaude hoje, amanhã grita crucifica-o. Então qual é a motivação dos amigos? Jesus. Porque Jesus não é inconstante. Oh, glória a Deus. Jesus é a verdadeira constância. Nele nós podemos descansar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É desafio? É. Portas bloqueadas? Tem. Qual é o próximo desafio? Subir pelo telhado de Jesus. Gente, eu quando criança, quando adolescente, eu jogava futebol na rua, e eu me recordo que às vezes a bola caía na casa do vizinho. E quando a bola caía na casa do vizinho, ficava todo mundo um olhando para a cara do outro para saber quem é que ia buscar. E nós tínhamos uma regra: quem é que tem que buscar? Quem mandou a bola para lá. Pois é. Aí a gente tinha alguns medos. Qual que eram os medos? O primeiro era pisar em falso e se machucar, ter uma queda feia, se arranhar. O segundo medo era a casa ter cachorro. O terceiro medo era o próprio dono da casa estar lá. Pois é, era desafio. Quem já subiu para poder pegar bola ou para fazer qualquer outra coisa, para pegar um pipa, sabe o desafio que é. Agora imagina você, não é só subir no telhado, é subir no telhado carregando um paralítico e carregando um leito. Só que esse episódio aqui, ele me apresenta algumas lições muito valiosas. A primeira delas é o poder da unidade. A unidade, gente, considero eu, ao lado da oração, da constante oração e das exposições das Escrituras, os três pilares mais fundamentais do cristianismo. A gente menospreza a unidade, só que a unidade ela funciona até para os propósitos errados, e eu vou provar na Bíblia que isso aconteceu. Significa que eu estou te motivando para os propósitos errados? De maneira nenhuma. E quero te apresentar o poder que a unidade tem. Então, os amigos do paralítico, eles vão unir suas forças, eles vão unir seus sentimentos em um único propósito. Eles têm o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. O texto de João, capítulo 17, verso 21, acontece ali a oração de Jesus que só a igreja pode responder. É isso mesmo que você ouviu. A oração que nós fazemos é para o céu responder, é para Deus responder, não é? Só que essa é a única oração que quem tem que responder é a igreja. Olha a oração de Jesus em João 17, 21. Que eles sejam um, como tu, Senhor, é um comigo. Que eles sejam um em nós. O que é que Jesus está pedindo? Unidade. E qual é o modelo que ele está utilizando? A divindade. Você percebe que a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, os três são Deus. Os três têm o seu significado e o seu poderio. Por exemplo, antes da crucificação só tem um trono no céu. Esse trono é do Pai. Quem é que está sentado no alto sublime trono? O Pai. Mas o Espírito Santo, que antes da crucificação está nas rodas do trono de Deus, não tem ciúme, não tem inveja do Pai, porque o Pai está sentado no trono. Quem vai encarnar, se vestir na veste humana, vai morrer na cruz, é o Filho. Mas o Pai não tem inveja do Filho, porque o Filho encarnou. Após a crucificação, após Cristo vencer, vão ter dois tronos no céu. Quando Jesus está sendo assunto aos céus, o Espírito Santo e nem o Pai inveja Jesus porque ele triunfou. Assim como Jesus não tem inveja do Espírito Santo porque ele é o Consolador, aleluia. Você percebe que os três atuam, cada um com seus feitos, cada um naquilo que deve ser feito, cada um no seu propósito, e nenhum inveja o outro. Por que nenhum inveja o outro? Porque a inveja é um antigo e atual problema. Foi por causa da inveja que Caim matou Abel. Por que Caim mata Abel? Invejoso.
Qual é a causa da inveja dele? Porque o irmão dele é aprovado por Deus. Caim vai ser reprovado por Deus, mas não é a reprovação dele que incomoda ele. O que incomoda ele é o sucesso do irmão. Pois é, infelizmente o sucesso de alguns irmãos incomoda outros. O Caim vai chamar o Abel para o campo. O Caim vai chamar o Abel para onde? E vai matar o Abel no campo. Que coisa, até os dias de hoje tem irmãos matando outros no campo. Observe que foi por causa da inveja que os irmãos de José vão trair José e vão vender José para o Egito. Por que os irmãos de José têm inveja de José? 2 motivos. O primeiro deles é porque o José sonha. Isso aqui me assusta. Por quê? Imagina o seguinte, pastora Fábia. Imagina que a senhora recebe aí, vamos pensar num carro aqui. A senhora tem uma Lamborghini. Olha que coisa linda. Quem passa na frente da igreja e vê a sua Lamborghini, vai ficar com inveja daquilo que a senhora tem. Vai ou não vai? Vamos ser sinceros, confessa. Vai ficar com inveja, mas estão invejando aquilo que a senhora tem. Os irmãos de José não estão invejando o que o José tem, estão invejando o que o José sonha. O José não tem, mas os irmãos invejam. Às vezes você se pergunta assim: por que tem tanta gente que me inveja? Eu não tenho posse no meu nome, eu não tenho carro, eu não tenho casa no meu nome, eu não tenho nada, é uma dificuldade para mim sobreviver. Mas qual é o segundo motivo pelo qual os irmãos de José invejam José? É porque o José é amado pelo pai. Vou repetir, é porque o José é amado pelo pai, e isso é mais do que suficiente para os outros invejarem. Por que te invejam? Porque você é amado pelo pai. Todo aquele que é amado pelo pai, infelizmente, causa inveja. O pai está disposto a amar todos, mas tem uns que não sabem reconhecer e receber o amor do pai, a inveja quem recebe. Foi por causa da inveja que os principais dos sacerdotes vão vender Jesus, vão entregar Jesus. Observa Marcos 15:10, e eles, movidos pela inveja, entregaram Jesus. Bem disse o sábio Salomão. Provérbios 14:30 está escrito que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Pior do que feder no corpo é feder na alma, porque quando estamos fedendo no corpo, pega aquele Rexona 48 horas, que nunca confie que ele é 48 horas, tá? Não confie em 12, não confie em 6, não confie nem em 3, e por favor esteja com ele no transporte público, nos horários de pico. Ele vai camuflar ou dar um jeito no corpo, mas para a alma é diferente. Para a alma, para o cheiro passar, para ficar um bom cheiro, é com arrependimento, é com confissão de pecado. É só assim para não haver inveja. E o que é a unidade? É unir no mesmo propósito, é ter o mesmo sentimento, mesmo objetivo, é ter comunhão. Aleluia. A unidade requer o comprometimento, ela requer o sentimento e a humildade. Quando nós observamos, por exemplo, Gênesis capítulo 11, o verso de número 4, ali estão todos reunidos, e eles estão tendo unidade. O que é que eles estão fazendo? Edificando uma torre na cidade de Babel. Qual era a missão deles? Se espalhar, sair. Eles estão desobedecendo, ou seja, eles estão no propósito errado, mas eles estão com unidade. Lembra que eu falei que a unidade dá certo até quando o propósito é errado? O propósito deles foi tão forte, a unidade deles foi tão forte, que a própria divindade teve que descer para poder confundir eles, porque o texto diz que eles falavam a mesma língua. Quem fala a mesma língua não tem conflito na comunicação. Você sabe por que ocorre um monte de divórcio? Eu te digo, falha na comunicação, falta de unidade. Porque quando você acerta na comunicação, oh meu Deus, não tem relacionamento que vai falhar. O nosso problema é o conflito na comunicação, percebe? Então, por eles não terem esse conflito, chega a tal ponto de que quando Deus confunde eles, quando chega no versículo 7, eles falam assim: em breve, nada vai poder impedir de realizar o que eles quiserem. Por quê? Porque não tem conflito na comunicação, eles têm o mesmo sentimento, o mesmo objetivo.
então nada vai parar na frente deles. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos capítulo 2, verso de número 1 em diante, no dia de Pentecoste, vai ocorrer o sobrenatural. O Espírito Santo vai descer após Cristo ser assunto aos céus. Eles vão viver algo maravilhoso. Mas por que eles vão viver o sobrenatural de Deus? Porque antes do Espírito Santo descer, eles estão reunidos no mesmo lugar. Oh glória! Eles estão orando pelo mesmo propósito. Vem Espírito Santo. Eles estão no mesmo sentimento, na mesma sintonia. O sobrenatural só acontece quando a unidade precede o sobrenatural, porque se não tiver unidade não tem sobrenatural. Você quer ver uma coisa? Efésios capítulo 5 e Colossenses 1,18 está escrito que Cristo é a cabeça da igreja. Se Cristo é a cabeça da igreja, nós somos o corpo humano possui cerca de 37 trilhões de células. E dentre essas 37 trilhões de células, existem 3 tipos. Quem são elas? São as células hemácias, são as células leucócitos e são as células osteoblastos. 3 tipos, 3 diferentes, 3 funções diferentes, mas que atuam em prol do bem do mesmo corpo. O corpo é um só, mas são 37 trilhões de células para ter o bom funcionamento do corpo. Quem são cada uma delas? Vamos lá, ó. As hemácias, elas são as responsáveis por transmitir o oxigênio para o corpo. As células leucócitos, elas não têm cor, mas elas são as responsáveis por proteger o organismo das infecções. E as células leucócitos, quem são elas? Elas são as responsáveis por produzir a matriz orgânica óssea do corpo. Então são 3 que atuam em prol do mesmo corpo, sim ou não? Já pensou se todo mundo na igreja fosse pastor? Quem é que ia adorar embaixo? E se todo mundo fosse evangelista? Se todo mundo fosse profeta? O corpo, para ter um corpo precisa ter funções distintas. E cada um precisa agir em unidade com o outro. Essa é a lição que está sendo transmitida. Porque para as hemácias transmitir o oxigênio para o corpo, ela conta com o leucócito, que está protegendo o corpo das infecções. Cada um no corpo de Cristo conta com o outro, porque se a gente não contar um com o outro, é o mesmo corpo, vai doer. Você quer ver como vai doer? Vamos lá, são 37 trilhões de células, diferente uma da outra, somos diferentes, mas aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Fazemos parte do corpo de Cristo. Agora pensa o seguinte: se você olha num microscópio e você vê, todas as células são do mesmo tamanho. Se você vê uma célula maior, uma célula mais brilhosa, mais gorda, mais bonita, você pode até olhar e falar assim: por que as outras células não são como ela? É melhor que não sejam, porque essa célula gorda, grande, bonita, ela está morta. Ela tem aparência de viva, ela tem aparência, ela tem máscara, mas ela está morta. Por quê? Trata-se de uma célula cancerígena. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de um físico que morreu recentemente. O nome dele era Stephen Hawking, um físico britânico. Ele tinha uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, conhecida como mal de Lod-Gehrig. O que era a doença dele? Ele tem uma mente brilhante. O corpo humano funciona da seguinte forma: o cérebro manda sinais de sinapse e o corpo obedece. Ou seja, neste momento o meu cérebro está mandando o meu corpo ficar de pé, está formulando pensamentos para minha boca falar, está mandando a mão direita segurar o microfone, e todo o meu corpo está obedecendo os comandos que o cérebro está mandando. Todo o meu corpo está obedecendo aquilo que a cabeça está mandando. O texto que eu citei de Efésios 5:23 e Colossenses 1:18 diz que Cristo é a cabeça da igreja. Quando Ele quer falar com o corpo, oh glória a Deus, não fala por meio de sinapse, fala por meio do Espírito Santo e da palavra. Agora, se o corpo não obedecer,
pode até ter a aparência de vivo, mas trata-se de uma célula cancerígena. E o câncer só se resolve de uma forma: arrancando do corpo, porque senão infecta todo o corpo. Constantemente, Cristo tem que estar restaurando os danos que nós causamos no corpo por falta de unidade. Toda essa volta científica que eu dei foi para falar da importância da unidade. Sem unidade, o corpo é afligido. Então, nós temos aqui, por exemplo, nesse texto aqui que nós acabamos de citar, a importância do poder da amizade. São 4 amigos no mesmo foco. Quando fala de amizade, eu me recordo de alguns textos. Por exemplo, Jó orou pelos seus amigos. E quando Jó ora pelos seus amigos, o cativeiro de Jó é mudado. Preste bem atenção, quem é que está sofrendo? É Jó ou é os amigos? É Jó que está sofrendo. Quem mais precisa de oração? É o Jó ou os amigos? Os amigos estão caluniando o Jó, mas o Jó tem que orar pelos amigos? É. E olha que coisa, Deus fala para eles que só vai perdoar se o servo dele, o Jó, orar. Às vezes você se pergunta: eu estou passando cada prova, eu estou passando cada luta, sou eu que estou precisando de oração e Deus manda essas pessoas para me orar? É, porque o seu processo de cura é curando os necessitados. Curando os necessitados, você vai sendo curado. E olha que detalhe, Deus sempre vai te apresentar as pessoas que enfrentam as lutas que você enfrenta, que você está no processo ou que você já venceu. Para quê? Para aquilo te dar força, te dar combustível, para você vencer e ajudar ele a vencer. Quando Jó ora por aqueles que perseguem ele, o que acontece com Jó? O cativeiro dele é mudado. Ou seja, as coisas só mudam quando oramos por aqueles que nos perseguem. Ou seja, aqueles que nos perseguem não são para nos matar, eles são a oportunidade de sermos abençoados. É só a gente que não percebe, porque a partir do momento que nós orarmos por ele, as bênçãos começam a acontecer. Eu gosto muito de Ruth. Amizade que nem Ruth eu acho muito top. Por quê? Porque Ruth 1,14 diz que quando Noemi vai se despedir das suas noras Orfa e Ruth, o texto diz que a Orfa vai chorar, vai abraçar, vai beijar, mas vai embora. E a Ruth não beija, não abraça, não chora, mas permanece. Ou seja, nem todo mundo que beija, abraça e chora permanece. Por isso que eu valorizo amizades como Ruth. Eu gosto muito de amizades como José de Arimateia. Quem é José de Arimateia? Um dos discípulos de Jesus. E qual é o seu feito? O seu feito é que quando os discípulos têm que estar, mas não está, quando os discípulos vão embora. Porque quem é o José de Arimateia? O José de Arimateia, ele não está frequente todo dia. José de Arimateia não aparece na sua casa com frequência. José de Arimateia não olha seus stories. José de Arimateia dificilmente vê alguma coisa. José de Arimateia não está nas festas, na multiplicação de pão e peixe. Ele não está. Quando é que o José de Arimateia aparece? No momento de prova, no momento de cova, no momento de cruz. Quando todo mundo vai embora, é aí que aparece o José de Arimateia. Para quê? Para cuidar do corpo de Cristo. Quem é José de Arimateia? Quem cuida do corpo de Cristo. Ou seja, não está presente com frequência, mas no momento em que o corpo mais precisa, é aí que surge o amigo José de Arimateia. Que Deus nos levante amigos como José de Arimateia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A porta estava fechada, sim ou não? Eles subiram para as portas superior. Quando vão subir para a porta superior, vão remover parte do telhado e vão descer o amigo exatamente aonde Jesus está. Por quê? Porque quando a porta natural está fechada, a porta espiritual está aberta. Como é que eu escalo a porta superior, a porta espiritual? Isso aqui é um paradoxo, porque para subir para a porta superior, eu subo descendo. Eu subo descendo. Ou seja, é na oração que eu entro pela porta superior. E aqui está um detalhe interessante, porque quando ele está descendo, está os 4 amigos lá em cima, e eles estão descendo o paralítico.
Quando eles estão descendo o paralítico, eles estão vendo Jesus, porque é bem no local onde Jesus está. Eu fico imaginando eles transmitindo um recado: fica tranquilo, meu amigo, nós conseguimos, nós chegamos aonde Ele está. E olha que coisa interessante, na gemátria cada número tem uma representação, e o número 4 é a letra hebraica Dalet, e a pictografia do número 4 é uma porta. Olha que coisa, os 4 amigos que representam uma porta, desbravaram uma porta para encontrar a porta da salvação. Que coisa linda! O 4 também representa a estabilidade, por isso que eles estão falando: fica tranquilo, meu amigo, nós conseguimos chegar aqui. Aí o texto diz que Jesus, vamos ler comigo, olha aí, Marcos 2,5. E Jesus, vendo a fé que eles tinham. Gente, isso aqui eu fiquei intrigado. Como assim vendo a fé que eles tinham? A fé é visível ou é invisível? Visível ou invisível? E como que Jesus vê? A fé é invisível, está certo, vocês não responderam errado não, está corretíssimo. A fé é uma das faculdades do Espírito, é invisível. Mas quando é que a minha fé passa a ser vista? Nas obras, porque a fé sem obras é morta. Então nas obras a minha fé passa a ser visível. Então nas obras dos amigos a fé deles foram vista. Aí o texto continua, vamos lá. E Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, perdoados são os seus pecados. Aqui bugou a cabeça. Por quê? Jesus está elogiando a fé dos amigos, mas está curando o pecado dos paralíticos. Ele não elogiou a fé do paralítico. Quem teve fé foram os amigos. Pois é, às vezes você vai trazer o necessitado para a casa do Senhor, ele não tem fé, mas você tem. E se Jesus achar fé em você, se Ele vê a sua fé, Ele pode perdoar o pecado do necessitado que você traz. Aí tem aquele parente na sua casa que você não dá mais nada para ele, não tem mais expectativa, é aquele que já está entregue na biqueira, está no lixão, já se entregou para a cachaça, o casamento está no fim. Apresenta ele para Jesus, tenha fé por ele, traz esse necessitado aos pés da cruz, e eu tenho certeza que Cristo pode perdoar os pecados dele e restaurar a saúde dele. Aleluia. E Jesus, vendo a fé que eles tinham, curou o paralítico. Aí o paralítico agora está curado, né? Por onde que o paralítico vai sair? Pela porta que estava bloqueada. Que coisa, quem entra pela porta superior, sai pela porta que ele nunca entrou. Com Cristo é assim, quando nós oramos, entramos pelas portas superiores, e quem entra pelas portas superiores, as portas naturais vão se abrir. Quem entra pela porta superior, sai pela porta que nunca entrou. Por que são 4 amigos? Porque os 4 amigos representam o amor de Deus em 4 pontos. O primeiro ponto é que o amor de Deus é alto, ele começa no céu antes da fundação do mundo. O segundo ponto é que o amor de Deus é cumprido. Esse amor ele se estende desde o início da história da raça humana. O terceiro ponto é que esse amor é largo, ele se expande para todas as nações, línguas, culturas, e esse amor no quarto ponto ele é profundo. E por que ele é profundo? Porque ele é tão profundo, mas tão profundo, que não tem abismo mais sombrio ou inadequado que ele não possa nos buscar. O amor de Deus é tão profundo que ele te buscou no lugar da sua queda. Por isso que são 4 amigos, porque os 4 apontam para a cruz. O amor da cruz, o amor de Jesus é alto, é comprido, é largo, e o amor dele é profundo. Amém, queridos? Deus nos abençoe. As palmas exaltam o nome do Senhor. Agradeço a Rica.